Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico semanal. Estamos estudando o Evangelho segundo Lucas, já estamos no capítulo 11. No estudo anterior, nós aprendemos sobre oração. Hoje nós vamos continuar no mesmo tema, Vamos continuar aprendendo a importância da oração na nossa vida. E por falar nisso, então, nós vamos orar. Deus abençoe você, seja bem-vindo, você que está conosco aqui agora, em qualquer dia, em qualquer momento que você tenha acesso a esse vídeo. Vamos orar. Pai, muito obrigada, porque o Senhor tem tanta paciência em nos ensinar, tem interesse em que nós aprendamos e tem sempre disponibilidade de nos ajudar, de nos orientar, de nos proteger. Veio para nos salvar e sempre está disposto a nos abençoar. Ajuda-nos a entender e a desfrutar desse privilégio de ser amigo de Jesus, de ser discípulo de Jesus, de ser servo de Jesus. Muito obrigada. Ajuda-nos agora a entender a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar, como a professora França falou, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Essa perícope, ela, na verdade, ela vai de 1 a 13. Na aula passada, nós abordamos do versículo 1 ao versículo 4. Agora vamos dar continuidade do 5 ao 13. E mais uma vez eu vou ler o texto e a partir de sua leitura a gente vai analisar, versículo a versículo. E aí o texto vai nos dizer o seguinte, capítulo 11, versículo 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. E aí, nesse texto, ele começa com uma parábola, algo que Jesus usa aqui para ilustrar, para os seus discípulos o que ele estava tentando falar sobre a oração. Se no momento anterior, da aula anterior que a gente leu, a gente estudou aqui a oração propriamente dita, agora a gente vai entender os desdobramentos da oração. E nesse contexto, ele usa o exemplo de um amigo que à meia-noite procura o outro amigo para pedir pães, porque este estava recebendo visitas e precisava dar alguma coisa para comer para aquelas visitas, e não tinha nesse momento. E o que a gente tira daqui, ou o que a gente entende, é que, como o próprio texto diz, qual dentre vós, tendo um amigo que for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. O outro vai responder lá de dentro dizendo: não me importunes. A gente sabe também, mais uma vez, que é cultural daquele povo a questão da hospitalidade, você receber visitas em casa. Então, isso é algo que era bem negativo assim para ele. Alguém pedindo um pão, alguém pedindo hospedagem, ou pedindo para entrar na sua casa, independente da hora, para eles era uma alegria fazê-lo. Mas o texto vai nos dizer o seguinte: se eles não fazem, se o seu amigo não vai fazer por vontade própria, porque ele quer, ele vai fazer porque ele está sendo importunado.
Ou seja, a gente pode tirar daqui uma ideia da oração, né? Que se realmente a nossa oração, digamos assim, não despertar a vontade de Deus de agir por nós, o texto nos insta ou nos chama a continuar perseverando em oração para que o Senhor realmente atenda aos nossos pedidos, atenda aquilo que está sendo solicitado, né? A princípio, o texto ele nos traz essa realidade, né? Essa parte aqui, né, Jesus, que é o melhor professor, ele conta uma história para ilustrar, né, o que ele está querendo ensinar. Tem um aspecto aqui bem interessante da oração intercessória. O amigo vai na casa pedindo para ajudar o outro. Aí tem todo o contexto daquela época que, assim, levantar à noite não era uma coisa tão simples. Você chega, vai lá na geladeira, vê o que tem. Não era bem assim naquela época. E até essa coisa de levantar. As casas não tinham assim, cada um seu quarto, né? Então, às vezes, levantar significa acordar todo mundo. Um monte de gente, porque tinha que... E aí você pode até lembrar, né? Aqueles acampamentos onde antigamente ficava aquele quarto, todo mundo. Então, quem estava lá no canto tinha que passar por cima de todo mundo para poder... Então, existe esse dado aí do contexto, mas o que Jesus chama a atenção, de você vai interceder pelo outro e da persistência. Isso. Ultimamente eu tenho trabalhado com essa palavra, né, perseverança, que é a persistência com esperança. Às vezes a persistência é teimosia, mas a persistência com esperança é a perseverança. Então, e é isso que Jesus está trazendo, do não desistir, se você tem um propósito. E aí tem os princípios, né, que vêm aí, princípios fundamentais em relação à oração. Isso. E é importante também essa questão do pedido realmente ser algo que faça sentido, né? Algo que você realmente deseja, que você está colocando diante de Deus, e não é só uma vontade sua de querer um objeto ou alguma coisa específica, mas de fato há um porquê, né, daquela oração. E talvez a própria persistência ela ajude a clarear a mente nesse sentido. Eu realmente preciso daquilo que eu estou pedindo. Se realmente for necessário, a gente vai perseverar em oração. Como muitas vezes a gente faz, por exemplo, no pedido de saúde de alguém que está enfermo, a gente persevera porque a gente tem o desejo que aquela pessoa realmente melhore. Mas quando são coisas básicas ou passageiras, assim, a gente acaba nem lembrando na outra oração. Eu acho que tem esse aspecto também da gente entender, até sondar os nossos corações pelo que é que a gente está intercedendo. Eu estava ouvindo essa semana alguém que conhece a palavra e que já viveu nesse ambiente eclesiástico, questionando o fato de que Deus olha para o indivíduo. Então, essa pessoa não acredita nesse relacionamento de intimidade com Deus. Infelizmente, isso é uma realidade de muita gente. E Jesus está dizendo exatamente o contrário aqui, né? Eu estava ouvindo, alguém usa a expressão, que eu achei bem interessante, os passos do orante. Quem ora é o orante. E aí, ele traz aqui os princípios, né? Os passos do orante. A gente tem muito a oração como um movimento de passividade. Quando Jesus traz aqui, né, passos de ação, né? Ele usa o verbo pedir, o verbo buscar e o verbo bater. Então, são movimentos, né? E na minha mente vem o pedir, eu estou aqui, eu posso pedir alguma coisa para quem está ali. Quando eu busco, eu levanto. Exatamente. Movimento de procura, né? Eu tenho um interesse de buscar. E para bater, eu tenho que chegar junto, né? Eu tenho que chegar junto. E tem também, só para complementar, porque na verdade no original, esse termo, a tradução para a gente, ela não expressa exatamente o que ela é. Mas esse pedir é continuar pedindo, é dar a ideia de continuidade, não é tipo pedir, porque a gente entende o verbo pedir e pedir uma vez acabou. Para o original realmente do texto bíblico que ele foi escrito, há realmente essa ideia de continuidade.
Então, continue batendo. Que é exatamente a continue pedindo. aplicação da parábola, né? Da Isso. perseverança, que é essa parte aqui é a explicação da palavra, Isso. da parábola. E aí implica na confiança, Exatamente. né? Eu vou buscar, e aí a resposta. O que Deus responde? Eu peço e Deus me dá o que eu peço? Se a gente for olhar para o estudo anterior, a gente vai ver que primeiro seja feita a vontade do Pai. Então, os meus pedidos, os meus desejos, aquilo que eu quero, tem que estar dentro desse contexto, né? Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer na minha vida, né? Na verdade, a intimidade da oração, né, nos leva a ter esse tipo de relacionamento. Eu quero não porque eu quero, mas eu sei que é o que Deus quer para mim. Então, é uma relação realmente de intimidade para saber aquilo que eu estou pedindo e como eu estou pedindo. E eu acho super interessante essa questão da necessidade da oração diária que é colocada lá, né? Pedir o dia a dia, o pão de cada dia, né? Porque realmente dá essa oportunidade para a gente de entender aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está colocando em oração. De fato, é algo que Deus quer para a nossa vida, é algo que faz sentido, né? Como o princípio da oração diz, que seja feito o teu reino, né? Ou é algo que vai contra isso? E talvez, com essa intimidade de oração, diariamente buscando a Deus em intimidade, a gente realmente esclareça para a gente mesmo se aquilo ali é de fato algo que faz sentido nas nossas vidas ou que deveria acontecer. Né? Exatamente. No versículo 13, Jesus fecha essa questão que muitas vezes a gente entende. Mas eu pedi tanto e Deus não me deu, e como Ele não me atendeu, Ele não me ouviu. E aí, lê aí de novo o versículo 13. O 13? Uhum. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Então, o que é que Deus dá? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o discernimento. É a presença, que é o que dá o discernimento, é o que dirige, é o que dá força para enfrentar, né? Então, a resposta não é o que eu peço, né? A minha vontade, mas é a presença dele e que vai me dar força para buscar, e aí as demais coisas, Sim. Né? As demais coisas serão acrescentadas. Então, é importante a gente lembrar disso, que como pai, que Lucas está trazendo aqui, o pai não atende tudo do jeito que o filho quer, na hora que o filho quer. Mas o texto também, ele nos diz, por exemplo, a gente lendo aqui no 10, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, né, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Aqui a gente vê, são duas coisas, né? O filho, ele está pedindo algo que é bom, e ele está dizendo, qual é o pai, né? O relacionamento aqui é de amor, né? É um relacionamento, é um pai realmente que ama, não é alguns exemplos de pai que a gente encontra por aí. A gente tem como referência o pai que é Deus. Então, o texto ele vai nos dizer qual é o filho que pede um pão e vai receber uma pedra, né? E a gente pode entender daqui o seguinte, talvez eu esteja pedindo um pão, mas aí Deus vai me dar algo que é similar ao pão, mas é aquilo que eu preciso. E é o que eu preciso muitas vezes, não é exatamente aquilo que eu quero, mas Deus vai me dar aquilo realmente que eu preciso. Então, é interessante entender o lado do que é bom e do que é mal, porque ele fala, o filho pede um peixe, qual é o pai que vai dar uma cobra? O pai não vai dar uma coisa ruim, pode ser talvez que não seja um peixe, mas ele também não vai dar algo mal, não vai dar uma cobra, né? Um animal peçonhento. Ou como o texto diz, né? Se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião. E a lógica também é isso, né? A gente pede de acordo com o que a gente consegue enxergar, até da nossa própria natureza, com as nossas limitações, né? Nós temos. Mas o texto fala que Deus nos dará de acordo com aquilo que Ele acha que realmente deve ser, né? E Ele nos dará coisas boas, que é exatamente o que diz ali no versículo 13, né? Se a gente que é mal sabe dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, né? Então, muitas vezes a gente reclama das escolhas, né? Daquilo que Deus responde em nossas orações. Mas a gente precisa ter essa consciência de que se a gente é capaz de dar coisas boas aos nossos filhos, né? Quanto mais Deus, Ele responderá a nossa oração com aquilo que realmente a gente precisa. Às vezes a gente não entende,
às vezes leva tempo, né? Como a gente mesmo disse, como a professora França falou, às vezes a gente não tem a nossa oração respondida, né, por Deus, ou a gente pensa que não foi respondida, mas a resposta foi dada em outro momento ou de outra forma que a gente talvez não tenha compreendido. Mas é fato que Deus, a vontade dele é soberana. Ele responde. Às vezes sim, às vezes não, às vezes espera. Mas o que é mais importante nesse texto é que o que Deus dá é a certeza da sua presença com a gente. Exato. E é a presença do Espírito Santo, que é a presença dele, é o que vai dar força para a gente saber, e sabedoria, para a gente saber fazer as escolhas, tomar as decisões, e todas as coisas vão ser acrescentadas, porque se ele está na gente, ele é a prioridade na nossa vida. Sendo prioridade, ele é o nosso foco, é a razão do nosso viver, e todas as coisas serão acrescentadas. E é interessante a gente ver isso, né? Porque o texto fala aqui sobre o que a gente pede, mas diz que Deus realmente nos dará o Espírito Santo. E é algo que nos faz pensar, né? A gente está pedindo alguma coisa, mas Deus vai nos dar, de fato, o discernimento, a sabedoria, o conhecimento do que realmente é importante. E a sua presença através do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa entender, né? O que é mais importante aqui da oração, desde o princípio, que eu acredito que a gente pode tirar desse texto, é isso, de estarmos diariamente, dia após dia, diante de Deus, né? Nessa caminhada cristã, como na aula passada a gente comentou, sobre a questão de que a oração ela faz parte da pedagogia cristã, né? Faz parte do que a gente precisa aprender para viver de fato como Deus quer. Então, complementando o que a gente viu, quem não assistiu pode olhar no nosso canal no YouTube e voltar e ver a lição anterior, porque eu acho que essas lições elas se complementam, né? É importante a gente entender como é concebida o raciocínio ali linear de Jesus, da oração, né? O que é mais importante em ordem de prioridade, para que a gente depois entenda o desdobramento dessa oração e como a gente pode entender as respostas de Deus, né? E aquilo que Deus tem realmente para as nossas vidas. Uma coisa acaba respondendo ou complementando a outra. E é isso que a gente pode tirar de lição, né? A oração, de fato, é um momento que a gente tem diante de Deus de intimidade. A gente precisa, mais uma vez, ter esse momento de intimidade e comunhão diariamente. A gente precisa, de fato, continuar batendo, continuar buscando, até que ou Deus responda ou a gente entenda a resposta de Deus. Porque às vezes ele já respondeu e a gente não e a gente está buscando aí uma resposta e Deus diz, eu já respondi há tanto tempo e você está aí batendo a mesma tecla, né? Exato, exato. E aí lembrar, não é, que a oração é um relacionamento de intimidade, que nós sejamos filhos orantes, ativos, né? Isso. Ativos na confiança, na disposição para entender, para aprender, né? Para ler, e a abertura para receber, né? A presença de Deus, que é quem nos dá norte no nosso dia a dia. Que bom, né? Que Deus está sempre disposto a nos ensinar. Que Ele nos ajude a ter sempre disposição para aprender e a colocar em prática. Porque aprender sem colocar em prática fica inútil, esse aprendizado, né? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esse momento de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor, daquilo que Tu tens para as nossas vidas. E te pedir, Senhor, nos ajuda, como o texto nos ensina, Pai, a termos um coração disposto a Te buscar diariamente, Senhor, a termos intimidade contigo, até entendermos aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a Te buscar, mas sempre com a mente raciocinando que a Tua vontade é o que a gente deve desejar em nossas vidas. Acima de qualquer coisa que a gente queira, que a Tua vontade seja feita. Nos ajuda a termos esse relacionamento íntimo contigo, Senhor, de Te buscar realmente por desejar estarmos diante da Tua presença e não por uma obrigação. Ajuda, Senhor, a cada um aqui que esteve presente conosco também a poder, durante a semana, pensar sobre aquilo que foi visto aqui e colocar em prática
essa oração, Senhor, que nos aproxima de Ti, leva o nosso coração próximo ao Teu e nos traz, Senhor, a sabedoria que vem do Teu Santo Espírito para vivermos de acordo com a Tua vontade, para sabermos aquilo que é melhor para a gente e para nos consolarmos, Senhor, diante daquilo que talvez não seja conforme a Tua vontade, mas que a gente possa entender, Senhor, que o que Tu fazes para nós é o melhor. Então nos ajuda, acompanha cada um de nós, seja presente conosco e as nossas famílias também. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Você que é da nossa igreja, que ainda não está participando dos encontros presenciais, volte, tenha coragem. A pandemia já está quase no fim. Temos os nossos cultos, os grupos de estudo bíblico, temos 2 cultos e 2 escolas bíblicas. Então, aproveite a oportunidade. Você que não é da nossa igreja, você pode acessar o canal e ver as atividades, inclusive atividades que você pode participar, como, por exemplo, o encontro de liderança. Em junho, teremos o Summit. É uma programação para você que é líder, que é empresário, você que tem suas atividades profissionais, você pode aprender muito com isso. Acesse o canal, descubra o que é e como você pode participar. Até o próximo encontro. Até mais. Deus abençoe.